Um dos meus maiores erros, se não o maior erro que eu já cometi em toda a minha vida até o momento, é tentar agradar os outros. E eu demorei muito tempo para entender que isso é um erro muito grande que a gente comete com nós mesmos e acaba que nos prejudica por muito tempo isso. E eu entendi que é meio que um processo. Uma hora você vai perceber, ou uma hora alguém vai te falar, uma hora vai cair a ficha que você não veio ao mundo para agradar as outras pessoas. Você não veio ao mundo para agradar o seu chefe, você não veio ao mundo para agradar o seu colega, o seu irmão, os seus familiares. A única pessoa que você veio para agradar é você mesmo. E eu vejo que isso é muito comum aos jovens. Me era muito comum quando eu era mais jovem. Não que eu seja uma pessoa velha, eu tenho 27 anos, ainda sou bem jovem, mas não tanto quanto eu era antes. Antes, quando eu tinha 14, 15, 16, 20, 21, eu queria tentar agradar todo mundo ao meu redor. Eu tentava agradar os meus familiares, os meus amigos, os colegas de trabalho, o pessoal na faculdade. Então eu queria agradar todo mundo. Só que é um problema muito grande você fazer isso. Eu percebi que eu comecei a não ser genuíno. Eu não estava sendo eu não estava sendo como eu realmente era, como eu realmente queria ser. Eu estava me moldando para agradar aquelas pessoas. Um jeito de se vestir, um jeito de ouvir música, um jeito de conversar, um jeito de socializar e etc. Eu estava me moldando para elas. E isso é um problema, porque aí você acaba que perde a sua identidade, perde a sua genuinidade, você acaba que não se conhece mais, você acaba se tornando um fantoche, você acaba se tornando uma pessoa com máscara. E é exatamente isso, porque eu estava me perdendo no meu estilo, eu estava me perdendo no meu jeito de ser, eu estava começando a ser outra pessoa. Isso influencia muito como você leva a vida, isso me influenciava muito como eu levava a vida, quando eu agradava as outras pessoas, tentava, né? Depois que eu parei de agradar as outras pessoas, minha vida ficou muito mais tranquila, ficou muito mais leve, ficou muito mais de boa de ser vivida. Você tira aquele peso de tipo, eu preciso agradar os outros. Você não tem mais esse peso. Você tira aquela energia de tem que estar sempre te cuidando para que tu vai fazer, tem que estar sempre olhando o que tu vai fazer para não pisar na bola, para não deixar uma brecha, para tu não decepcionar as outras pessoas. Você tira vários pesos e eu tirei esses pesos e a minha vida ficou muito mais fácil de viver depois que eu tirei esses pesos. Porque eu percebi que, o que as outras pessoas vão achar de mim, o que as outras pessoas vão pensar de mim, não é problema meu. Não tem como eu querer que a pessoa A ache que eu, Kael, sou um cara gente boa, um cara tranquilo, um cara calmo e um cara que gosta de atividade física. Não tem como eu fazer que ela ache isso. Ela vai ter as ideias delas, baseado na vivência dela, baseado na vida dela. E vai ter pontos que essa pessoa vai ver em mim, que ela vai pegar e vai dizer, bom, o Kael é isso, 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 isso. Alguns pontos vai estar certo. Outros pontos talvez ao meu olhar esteja errado, mas ao olhar dela está certo. E não está errado. Se a gente for ver, não está errado porque cada pessoa tem uma trajetória na vida. Cada pessoa passa por alguma coisa que o outro não passa. Todo mundo vai ter experiências únicas. Não vão ser muitas experiências, vai ter algumas experiências que vão ser únicas. E dependendo de como essas experiências ocorreram, podem ser experiências boas, experiências ruins, isso vai moldar a cabeça da pessoa, vai moldar o jeito que a pessoa vê o mundo, o jeito que a pessoa vê as outras pessoas. E essa experiência toda de vida vai fazer a pessoa enxergar o mundo de um jeito. Então não tem como eu querer que ela enxergue eu de tal jeito, sendo que ela não teve as mesmas experiências que eu tive. Então não faz muito sentido eu querer agradar os outros. Não faz muito sentido eu querer fazer de tudo para os outros ficarem felizes. Não. Tem um livro que eu estou terminando, estou no último capítulo, vou terminar, que ele fala sobre isso. Eu vou até recomendar. É A Coragem de Não Agradar. Ele é um livro muito bom, ele é um livro curto, ele tem 230 páginas, eu acho. Nesse livro ele explica isso, utilizando a psicologia adleriana, que foi um psicólogo que não é muito famoso, principalmente aqui para nós no Brasil, que ele batia nessa tecla de cada pessoa tinha a sua vida, cada pessoa vive o seu jeito e você não tem que agradar os outros.
ele fala muito sobre isso. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu recomendo esse livro. E tem um assunto que eu vou entrar relacionado a isso de você não agradar os outros, que ele é falado nesse livro. Eu vou só pegar o título desse assunto e vou falar, não baseado no livro, mas baseado no que eu sei sobre a minha vida, sobre o que eu vivenciei, sobre as minhas ideias. O desejo de reconhecimento o escraviza. Se a gente vai parar e perceber, por que a gente quer agradar os outros? Porque a gente quer ser reconhecido. A gente quer que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoa nos reconheça. A gente quer que eles olhem pra gente. Não, o Kael ele é especialista na área de programação. O Kael se formou em programação, ele é especialista em Python. Ele é especialista em JavaScript. A Fernanda é especialista em nutrição. O que a gente quer é basicamente isso, que as pessoas nos reconheçam. Só que, por que a gente quer que as pessoas nos reconheçam? A gente quer ser validado, a gente precisa ser validado. Isso é uma forma de alimentar o nosso ego. Então o ego é muito associado ao desejo de você querer agradar as outras pessoas. Eles andam de mão dadas. Embora você nunca tenha percebido isso, pensado isso, analisa comigo aqui. Se você quer agradar as outras pessoas, tu vai querer ter uma recompensa disso. Seja aquela pessoa te reconhecer, aquela pessoa te recomendar, aquela pessoa te elogiar. E tudo isso valida o nosso ego. E o nosso ego está sempre querendo ser validado. Eu sou a pessoa que trabalha muito meu ego, mas não adianta. Se tiver uma brecha de você querer validar o seu ego, você vai querer. Mesmo você nem querendo. Isso é uma coisa intrínseca. Isso é uma coisa que o teu cérebro ele vai fazer sem tu nem perceber. E é muito real. Quando a gente quer agradar as outras pessoas, a gente quer validar o nosso ego. A gente quer mostrar para as outras pessoas que a gente é bom naquela área e a gente quer se sentir bem, porque, bom, as pessoas sabem que eu sou bom naquela área. Mas a questão é, para que eu vou querer que elas saibam que eu, Kael, sou bom em área X ou área Y? O que vai mudar? Qual é que vai ser a diferença? O que tu vai fazer com as pessoas sabendo que tu é bom naquela área? É claro, se você vai procurar um emprego numa área específica e alguém te recomenda para aquele cargo que é conhecido da pessoa que está selecionando, isso, aquilo, beleza. Mas isso são casos isolados, isso são casos distintos. A área profissional é uma coisa, a área pessoal é outra. Nós estamos falando aqui mais do pessoal, que respinga um pouco no profissional, bastante, na verdade, no profissional. Então a gente tem que começar a negar o desejo do reconhecimento. A gente tem que começar a negar dentro da gente esse desejo de ser reconhecido, de querer agradar os outros, porque tudo isso é pra gente ser reconhecido pelas pessoas. No fundo, eu tentava agradar as outras pessoas para aquelas outras pessoas validarem o meu ego. E se a gente parar e observar, talvez a grande maioria das pessoas sejam assim. Outra coisa que eu percebi que andam muito juntos é você superar as expectativas das outras pessoas. Principalmente na área profissional e acadêmica, eu percebi que isso me afetava muito, porque eu percebia que os meus professores tinham uma expectativa em cima de mim, os meus colegas de trabalho tinham uma expectativa em cima de mim, então eu estava sempre com aquela tensão de superar as expectativas e cada vez mais entregar um trabalho melhor, cada vez mais entregar uma tarefa melhor. Eu percebi que cada vez que eu ia fazendo umas apresentações boas, os professores, quando ia minha vez, eles já tinham uma expectativa. Ansioso para ver a apresentação, teu tema é legal, quero saber como é que tu vai fazer. Os colegas, pô, o teu tema vai ser interessante, eu queria entender mais sobre o que tu vai dizer. E aí, então, eu ia com aquilo, tipo, eu não posso fazer uma apresentação ruim, eu tenho que fazer uma apresentação muito boa, porque eu tenho que validar as expectativas daquelas pessoas e tenho que superar. Se um dia eu não superar, se um dia eu não fazer as expectativas delas serem maior, no caso superar, vai parecer que eu dei errado, que eu fiz errado. Todos os anos de universidade foram assim, eu sempre querendo superar as expectativas. Por um lado foi bom, porque eu sempre me dediquei muito aos trabalhos e sempre tirei notas muito boas. Você vai ver a minha média no final da universidade é altíssima. Isso por um lado foi bom, mas por um lado foi muito ruim, porque eu tava com aquela tensão de superar as expectativas das pessoas. E é uma droga isso.
Uma coisa é tu te dedicar para fazer um bom trabalho, para te agradar e para mostrar que, tipo, se eu quero, eu consigo, eu baixo a cabeça e eu faço um trabalho bom para ti mesmo. É diferente de quando tu vai fazer para outras pessoas. É diferente. E eu vejo muito na vida que muitas pessoas acreditam que a vida é uma competição. Eu acreditei por muito tempo que a vida é uma competição. Por um lado, tá certo. Por outro, não. O tá certo por quê? Porque a vida é uma competição consigo mesmo. Você tem que competir dia a dia consigo mesmo para ser melhor do que você foi no dia anterior. Eu hoje, dia 17 de março, eu tenho que ser melhor do que eu fui no dia 16. E dia 16 eu tinha que ter sido melhor do que eu fui dia 15, e assim sucessivamente. Quando a gente tenta competir com as outras pessoas, isso vira uma loucura, porque a gente tá ali fanático, porque você tá querendo competir e para você superar, para você ser reconhecido, as pessoas perceberem que você tá melhorando, escalando e elas ficando para trás, você vai ter que agradar as pessoas, você vai ter que se mostrar para que as outras pessoas te vejam. E, a vida não é uma competição. Por muito tempo também eu achei que eu era o centro do universo. Ninguém é o centro do mundo, ninguém é o centro do universo. O mundo não gira na volta do meu umbigo, não gira na volta da minha cabeça. O mundo não foi feito para mim. Eu sou só uma pessoa que estou vivendo no mundo. Quando a minha vida se encerrar, não vai fazer diferença para o mundo vai continuar funcionando. Então, quando eu tirei essa ideia da cabeça de que o mundo não gira na minha volta, que eu não sou o centro do universo, também tirou um peso. Quando a gente acha que a gente é o centro do universo, a gente acha que todo mundo está nos olhando e esperando algo da gente. E a gente se cobra para não errar. A gente se cobra para não pisar na bola. A gente se cobra para ser perfeito. Ninguém veio ao mundo perfeito e veio para agradar os outros. E a gente se cobra porque a gente acha, tipo, eu sou o centro do universo, as pessoas estão olhando para mim e elas não podem ver meus erros. Só que, todo mundo erra. Todo mundo sabe que todo mundo erra. E tudo isso que eu comentei no vídeo parte do princípio de eu querer agradar as outras pessoas. Eu fazia tudo isso e mais ainda, mais coisas. E quando eu comecei a parar e começou a minha vida a ser muito melhor, comecei a voltar a ter a minha identidade, comecei a voltar a prosperar, comecei a voltar a ser a pessoa mais tranquila, mais de boa, e tudo melhorou. Muito, tudo melhorou muito. Eu acho que uma das minhas melhores escolhas foi ter parado de agradar os outros e cada vez mais me agradar. A vida é vivida, a maioria do tempo, solitariamente. Você vai ter experiências com outras pessoas, mas o que você vai sentir é único. O que você vai demonstrar é único. O que você vai falar é único. Então, se a vida é tão única assim, se a vida ela é uma vez só vivida, a gente tem que agradar a nós mesmos. Não vamos menosprezar as outras pessoas e querer ser um otário, passar a perna em cima de todo mundo porque a gente tem que agradar a nós. Não, nós vamos sempre respeitar os outros, mas a gente tem que correr atrás e se dedicar para agradar a nós mesmos. Porque aí sim a gente vai estar começando a perceber que a vida é muito melhor do que a gente acha e a vida é muito mais leve de ser vivida do que a gente acha. E tudo isso para mim faz sentido. Espero que para você também faça sentido. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente alguma coisa aqui relacionada ao assunto ou ideias que você tenha a falar, a debater. Vamos trocar uma ideia bacana aqui nos comentários. Curta, se inscreva se você não é inscrito. Eu percebo que muita gente que assiste os vídeos não é inscrito no canal. E pelo menos as pessoas estão assistindo, né? Mas seria legal se você se inscrevesse e acompanhasse, porque tem bastante linha de raciocínio que eu acho que vai ajudar as pessoas assim como me ajudam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço, até o próximo vídeo.